Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jefferson Diogo, eu sou psicólogo, sou artista, pesquisador, educador, arte-terapeuta, uma infinitude de coisas e atuo sempre nessas fronteiras, né? Mas para contextualizar um pouco mais o meu trabalho aqui, eu sou graduado em psicologia, tenho uma pós-graduação em arte-terapia, tenho também outras duas pós-graduações, uma em saúde mental, a outra em artes, pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e tenho também um MBA em design e gestão. E estou concluindo atualmente o mestrado em educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, também no Rio Grande do Sul. Além dessas formações, eu também concluí a formação em arte-terapia junguiana, que eu iniciei lá em 2021, 2022, concluí ano passado. Essa formação ela é um curso em parceria com o Instituto Jungiano Rio Grande do Sul, e ela visa formar arte-terapeutas, né? Então, formar pessoas que vão atuar num espaço terapêutico através das artes, né? Tendo as artes e os recursos expressivos como ponte. O que é interessante da gente pautar aqui antes nesse trabalho, né? E aí, até anterior a isso, eu queria já agradecer também a Nina Veiga. É uma honra poder fazer parte do 4º Congresso Brasileiro de Artes Manuais para Academia. Estou bem feliz pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje também. Eu estou um pouco, a minha voz ela está um pouco falhada, né? Eu estou tratando uma amidalite, mas vai dar tudo certo aqui. Mas voltando para a formação, né? A arte-terapia hoje ela ainda não é uma profissão reconhecida no Brasil, ela tramita um PL, né, que visa esse reconhecimento. Embora eu tenha algumas críticas a todo esse movimento, o que é importante da gente pensar aqui, né? Que as artes enquanto cura, as artes enquanto um processo terapêutico, elas são disponíveis para qualquer pessoa, né? E tem muitos profissionais de distintas áreas que acabam uh, usando as artes, né? E aí quando eu falo as artes no plural, eu estou falando das artes visuais, eu estou falando das artes manuais, eu estou falando das artes plásticas, estou falando da dança, estou falando do teatro, do artesanato, né? De todas essas linguagens expressivas que o ser humano carrega consigo desde lá atrás, né? Na pré-história. Então as artes, ela é algo natural para a gente enquanto ser humano, né? Nós somos seres criativos, nós somos seres que precisamos dessa dimensão da criação, né, e da expressão. Então, feito esse ponto, esse é o meu trabalho, então, que conclui essa minha jornada durante esses quase 2 anos e meio, quase 3. Esse trabalho, por eu não estar numa formação que está dentro de um espaço acadêmico, eu queria muito também provocar um pouco essas fronteiras, né, e esses limites entre aquilo que a academia nos cobra e aquilo que as artes, e aí principalmente a arte-terapia, que é um campo extremamente novo no Brasil, embora já tenha uma caminhada aí, mas o quanto as artes e a arte-terapia, ela pode também questionar e também como que eu posso colocar assim, estremecer um pouco mais essas fronteiras, né, entre o que é científico e o que é acadêmico. Então, dito isso, né, esse trabalho ele se chamou Emergência do Inconsciente e o Renascimento de um Arte-Terapeuta. Ele foi orientado pela Corina Post, que é psicóloga, especialista em educação, analista junguiana, e que, além de prof lá da formação, ela também atualmente é coordenadora da formação em arte-terapia junguiana. Então eu chamo esse trabalho de um artigo ensaio visual, e aqui o que a gente vai ver nessa apresentação não são os slides, é exatamente o trabalho. Esse trabalho depois vai estar publicado nos anais do evento, vocês podem conferir ele. Então eu vou apresentando, e aí eu queria que vocês vissem ele como imagens, então tem textos, mas eu queria que esse texto ele ganhasse uma dimensão também imagética. Então, com esse trabalho, eu brinco um pouco, né, do que é um artigo esperado. Vocês podem ver que aqui eu já apresento ele, se a gente olhar como uma imagem, né, eu já apresento ele no molde do que seria as orientações de um artigo científico, mas trago como imagem. E aí eu queria ler esse resumo que eu trago aqui,
porque eu acho que a formação, qualquer tipo de formação e qualquer espaço educativo, ele precisa estar dentro desse âmbito de nos transformar enquanto pessoas, né? Eu não acredito que qualquer curso forme apenas profissionais, né? Eu acredito que os processos educativos, eles formam pessoas, eles educam pessoas para a vida. E aí eu escrevo o seguinte: do nada, tudo surge. Este trabalho não existe. Ao mesmo tempo, é continente para um processo que durou mais de 2 anos. O passar pela formação em arte-terapia junguiana não me formou profissionalmente, mas revirou cada parte da minha alma, fazendo com que eu mergulhasse nas profundezas da minha vida pessoal, o que também me transformou e educou como profissional. Uma vez tocado o sensível, o poético e o desconhecido, não há como ser o mesmo. Assim, este trabalho rompe as fronteiras daquilo que é esperado. É parte artigo, embora as citações sejam aqui apresentadas enquanto imagens, parte ensaio visual, contendo registros de meus profundos e dolorosos processos neste tempo de transformação. Trago junto escritas à mão que registram o que meu intelecto não pode referenciar e meu estético não conseguiu colocar em imagens figurativas. Cito para honrar aqueles que mergulharam em si antes de mim. Me cito como forma de assumir o que emerge do inconsciente. Arte-terapeuta, pesquisador, mergulhador. Não é nada novo, é um renascer, um relembrar daquilo de mais ancestral que guardamos, que as imagens curam. Então eu começo esse trabalho com essa imagem, né, ela é um desenho que eu fiz lá em 2017, na minha primeira pós-graduação em arte-terapia, e essa imagem ela surge a partir de um processo de imaginação ativa, que é o método dentro da psicologia clínica junguiana que a gente se utiliza, que é como se fosse, assim, né, de forma rápida, como se fosse um processo meditativo em que a gente consegue interagir com essas imagens interiores. Então é quase como se a gente sonhasse acordado e conseguisse conversar com esse sonho, né? Não é bem isso, mas é numa tentativa de explicação. E aí surge essa imagem, que é um mar, né? Que é um oceano, que tem ali umas nuvens meio de temporal, e aí tem esse barquinho velejando e essa serpente, né, gigante, assim, que aparece ali, que fica só com essa cabeça de fora. E aí eu sempre cultivei, desde muito cedo, muitos cadernos, né, de registros, não só dessas imagens interiores, dessas imaginações ativas, mas também diários mesmo, de campo, né, da minha vida, de relatar um pouco das coisas, do que eu venho percebendo, de devaneios, mas também de escritas desses diálogos com essas imagens, que é algo extremamente importante, né, a gente conversar com essas imagens interiores, não só num processo terapêutico, mas também num processo de educação. E aí eu escrevo que a serpente ela surge das profundezas do mar profundo. Não vejo seu corpo, apenas seu olhar que faz tremer cada fibra de meu corpo. Ela olha além, mira minha alma como se fosse dilacerá-la em mil pedaços. O mar, que antes estava calmo, começa a se agitar. Da mesma forma e segundo as regras da natureza, os céus se fecham. Ouço um trovão. Nuvens carregadas começam a preencher o espaço acima. Há uma tensão no ar. Ao longe, um barco se balança com as águas que agora começam a se agitar, pela tempestade que se forma, pela serpente que desliza nas profundezas, uma conectada na outra. Me dou conta de que sou eu no barco, eu estou à deriva, eu não sei velejar, eu não sei nadar. Eu tenho medo, eu estou excitado, estou sozinho e meio à imensidão do mar. Então esse é um trecho dessa escrita, né, que hoje, olhando para trás, olhando lá para 2017, eu entendo que a serpente, e aí ela surge como um símbolo terapêutico muito importante para mim, a serpente ela traz esse poder que esse mergulho no inconsciente, que esse trabalho com as artes, né, sejam as visuais, sejam né, as manuais, sejam as cênicas, elas trazem para esse processo terapêutico e para essa cura que a gente busca, né, no nível psicológico, que é o que hoje eu me debruço enquanto psicólogo, enquanto arte terapeuta e também enquanto artista pesquisador. Então eu abro esse trabalho. Aqui nesse artigo ensaio eu digo, né, eu pontuo, na verdade, eu faço uma advertência para as pessoas que estão vendo ele. Este artigo ensaio visual é proibido para arte-terapeutas institucionalizados. O risco de liberdade é enorme, podendo causar uma revolta no conforto da clinificação.
Em caso de sintomas, ao mergulhar neste trabalho, um profissional reconhecido deverá ser consultado. Né? Aqui eu faço uma crítica a essa tentativa que algumas instituições de arte-terapia tentam colocar nessa privatização das artes enquanto processo de cura. E aí eu elenco essa minha jornada de 2 anos em alguns itens, né, em algumas palavras que definem esse processo de renascimento do arte-terapeuta. E aí o primeiro espaço Estado, eu entendo, e hoje o ateliê, ele é não só o meu propósito de vida, mas ele se torna também o meu núcleo de pesquisa, aquilo que eu tenho interesse em pesquisar, aquilo que eu tenho interesse em praticar. Né, na prática clínica, o meu consultório ele é um ateliê, as minhas pesquisas, que são hoje, né, todas pesquisas baseadas em arte, também trazem o ateliê como não só como local onde essas pesquisas ocorrem, essas trocas vão se dando, mas também como um estado de presença, né? Um estado de mente mesmo, de espírito, de estar ali, de fazer essa permissão para que essas pesquisas aconteçam, para que essa educação aconteça, para que esses processos criativos ou também para que esses processos terapêuticos, né? E aqui eu trago 2 imagens. A primeira imagem, então, é do Oráculo Ateliê Corpo, que foi um oráculo que eu desenvolvi na pós-graduação em artes da Universidade Federal de Pelotas, sobre a orientação da prof. Alexandra Gonçalves, né? Também contando com quase como uma co-orientação do Nathan Guerra. E aí é um oráculo que traz diversas imagens dessa minha relação com o meu próprio corpo, e essa é a carta que eu identifico como ateliê. E a segunda imagem, então, são dos ateliês terapêuticos sociais, que é um projeto que eu já desenvolvo desde 2017, 2018, onde a gente faz ateliês. Né? Então, são ateliês que, olhando de longe, parecem ateliês artísticos, embora também o sejam, mas eles têm um propósito terapêutico para pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, pessoas que não conseguiriam acessar uma forma de terapia em grupo ou uma forma de terapia por qualquer outro tipo de acesso. E aí eu faço essa brincadeira nesse artigo ensaio, né? Eu vou trazendo algumas imagens que têm a ver com esse espaço e com esse estado, e eu vou trazendo autores e eu faço uma breve escrita. Então, eu trabalho muito com Nona Urbach, que é uma arte educadora, artista e arte terapeuta de Israel, uma grande amiga e que eu tive a honra de traduzir o livro dela, que a gente, né, que na tradução se chama Ateliê Suficientemente Bom. E a Nona Urbach, ela pontua, né, que as obras, então, nas obras, né, na verdade, que o ateliê ele sempre vai ser esse laboratório de experimentação, porque ele é um mundo dentro de outros mundos, então tudo acontece, tudo é permissivo dentro desse ateliê, né? Então, que é nesse espaço, que tem algo nesse espaço que transforma ele num vaso para as mais distintas materialidades. Junto é o continente para que a alma habite, fazendo do ateliê também um espaço de intenção, magia e criação. Né? Isso é algo que eu escrevo no meu trabalho da pós-graduação. E aí é interessante da gente pensar que não, eu não vou ler tudo na íntegra, porque vai estar depois nos anais do evento, né? Mas eu vou trazer muito que esse espaço e esse estado, ele também é algo, né? Esse estado de presença, e que a gente precisa dessa participação mística, né? Desse espaço-estado do ateliê, sendo um processo terapêutico da nossa relação com a pessoa que a gente atende, essa pessoa com os materiais, e esses materiais que dialogam com ela, mas também dialogam comigo, e esse ateliê sustenta tudo isso, né? E aí, quando eu monto esse artigo ensaio visual, eu venho, então, ali no meu tablet, né, fazendo esses rabiscos, assim, essas escritas instantâneas. E aqui eu escrevo: se eu soubesse para onde o ateliê me levaria, para fora, para dentro, para o impossível, para a vida, né? Como eu disse antes, o ateliê ele acabou se constituindo, se tornando muito mais do que um objeto de pesquisa, né? Ele se torna também um propósito de vida. Aí eu pontuo também a sombra nesses 2 anos e meio de formação. A sombra é uma parte, né, também assim, uma explicação muito rasa e muito superficial. Jung vai dizer que a sombra são aqueles aspectos da gente mesmo que a gente tende a não querer olhar, que a gente tende a esconder num cantinho de alguma forma. E aqui eu trago 2 imagens que surgem também nesses meus cadernos a partir de imaginações ativas. A esquerda vai falar muito de um processo de adoecimento mental, pelo qual eu passei alguns anos atrás, e aí o quanto isso ainda, né, emerge em algumas situações, e o quanto eu ainda preciso olhar para isso, e eu acho que, né,
trabalho na clínica, eu trabalho no serviço público, eu sou psicólogo de um CAPS, servidor público já há algum tempo, mas eu também clinico, né? Eu também tenho meu consultório privado. E aí isso é muito comum da gente ver, né? Que são essas situações da vida por onde a gente passa que depois elas retornam de alguma forma, né? Isso vai sempre nos moldando e nos constituindo enquanto sujeitos, né? Nesse nosso caminhar. Então tem essa imagem. A segunda foi uma imagem que surge muito nos processos anteriores às enchentes que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então tem essa figura que é sempre essa mulher negra que surge nas minhas imaginações ativas, e ela é sempre muito expressiva, né? Quando tem esse diálogo com essa imagem interior. E aí ela chora, né? Esse rio, literalmente, esse rio de água, mas também com esses fletes do que a gente pode pensar que seria um sangue, né? Que seria algo mais como essa coisa do sofrimento. E aí essa foi uma imagem que surgiu antes das enchentes, né? E aqui também pensando numa sombra coletiva, né? Do quanto a gente, quanto ser humano, acaba não dialogando com a Terra. Aqui, de novo, uma imagem que surge durante um atendimento, nos meus atendimentos em ateliê, muitas vezes quando a pessoa está imersa na sua criação, né? Não necessariamente nos atendimentos de ateliê terapêutico, mas também, né? Também tem formação em artes visuais, então quando a gente vai fazer um ateliê mais para experimentar e para aprender mais alguma técnica, às vezes eu também tenho esses momentos de criar, né? Ao mesmo tempo que a pessoa também está criando, deixo ela ali no tempo dela, mas também fico criando. E aí eu trago algumas citações que depois vocês podem ler também, mas do quanto a gente precisa olhar para esses processos difíceis, né? Esses processos mais duros, esses pantanais que a gente atravessa na nossa vida, né? Algumas tradições vão chamar isso da noite escura da alma. E aí trago essa imagem que para mim é muito representativa também, muito forte. E aí eu escrevo: eu nunca tive medo do escuro, entretanto residia dentro de mim o receio de que se eu soubesse, se eu, se eu gostasse muito de lá, eu não conseguiria voltar. Então eu fui diversas vezes e voltei com muitas aprendizagens, que é esse mergulho, né, dentro da gente, esse retorno necessário. Aí eu trago também e marco como um ponto importante da minha formação, da minha vida e desse artigo-ensaio, o corpo, né, que é uma imagem de quando eu fiz, por orientação da professora Alexandra, na especialização, uma prática com os objetos da Lygia Clark, né, e aí foi uma experiência muito forte para mim também, e que está dentro desse processo de formação, né, desse renascimento do arte terapeuta. Aqui eu boto algumas imagens de uma video performance, que depois deu origem a uma pintura, e aí eu escrevo que para a prática de terapia ou a terapia das artes expressivas, né, que é algo além, o corpo ele é a base de todo o processo. O corpo é o primeiro material que a gente tem para trabalhar enquanto artistas, enquanto pessoas, né? E que aí a linguagem mais primordial é o movimento. Isso a Daria Halprin vai trazer, que é uma artista de dança e também terapeuta. E aí eu escrevo, né? Essa imagem surge também nos momentos de devaneios, né? É sempre o corpo. E aí faço essa imagem de um corpo meio vaso que tem essa florzinha que hoje virou quase um logo meu. E aí eu trago também a imaginação ativa e esse diálogo com as imagens interiores. Aqui também são imagens dos meus processos terapêuticos, né? Imagens que eu não vou explicitar todas elas aqui, mas são imagens que elas trazem uma carga emocional muito grande para mim, né? Elas falam de questões pelas quais eu vivi, pelas quais muitas vezes ainda ressoam em mim. E esse processo não é assim, né? A gente faz a imagem, olha para a imagem e entende, né? A gente precisa primeiro desligar um pouco a nossa consciência, o nosso ego. Essa imagem ela vai se formando, a gente vai dialogando com ela, vai interagindo, quase como uma dança, e aí a gente registra ela de alguma forma, né? Eu gosto de registrá-las em forma de pintura, em forma de desenho, mas também pode ser em forma de escrita, em forma de dança, enfim. Eu não vou me ater em cada uma delas, porque senão também acho que tomaria muito tempo, e também essa proposta de uma pesquisa baseada em artes, né? É que as imagens também falem por si só, então que vocês também podem até pausar essa apresentação e depois ver essas imagens e pensar o que elas trazem para vocês, né? Porque as artes são um pouco disso também. E aí eu escrevo, né? Depois também podem ler na íntegra ali nos anais, mas eu trago um pouco do que é essa imaginação ativa para Jung e para Von Franz.
E aí, quando eu estou finalizando o trabalho, me vem essa frase, né? Na verdade, imagino, logo existo. Essa foi uma imagem de uma imaginação ativa muito forte, né? Que teve a ver. Só depois eu fui entender ela, mas quando ela surge, é essa lagartixa que protege esse ovo e tá com uma perna machucada, né? E aí depois eu fui entender que é uma situação de um processo de câncer, de um familiar meu que viveu, então, né, depois quase que se encaixa quando tem a situação e a gente olha para as imagens, assim, né? Mas na época, para que serviu essas imagens, né? Quando essa imagem surge, é como se eu liberasse uma carga, né? Uma tensão psíquica, assim. E aí, claro, de novo, né? Eu faço isso nas pinturas, mas tem pessoas que eu atendo, por exemplo, que fazem isso através do tricô, através do bordado, através da costura. E aí eu trago também a magia para a gente pensar dentro desse processo de formação e a magia como algo que o arte terapeuta ele precisa ter, né? Ou o terapeuta que trabalhe com artes, né? Que a magia é isso, né? A gente conseguir ver essa energia da Terra, ver essa energia do universo e de interagir com tudo isso que está à nossa volta, né? Independente de a gente não está falando aqui de religião e não necessariamente de espiritualidade, né? A gente está falando de desenvolvimento pessoal mesmo. E aí eu trago aqui 3 imagens que para mim são bem importantes. A primeira foi uma pintura que eu fiz quase como um processo espontâneo, assim, também, né, que eu chamei de Devoção. Ele é um quadro gigante, assim, um mural, em que sou eu, ajoelhado em frente a um altar, só que esse altar são materiais artísticos, né. O segundo ali, daquele pôr do sol, é da janela do meu antigo ateliê, do meu ateliê que eu tinha em outra cidade, quando eu estava fazendo também um processo de formação com a Bruno Weiss, né, que é uma artista incrível, através do Instituto Adelina, em São Paulo. E a terceira também é um processo de pintura, aí sim uma pintura espontânea, né, em que a gente vai pintando e depois a gente busca essa forma e vê o que é que aparece. Aqui é uma imagem, uma foto que eu tirei no dia de uma formação, numa das aulas, né, da formação em arte terapia. E aí aqui eu cito um pouco de Eliade, né, que vai trazer essa questão da magia e o quanto a magia ela é sempre a questão das artes está entrelaçada, né, com a magia, e a Pep Allen, que é uma pessoa incrível, uma arte terapeuta e artista fenomenal, que ela tem inclusive um livro, né, que chama Arte como Caminho Espiritual. E aí eu escrevo, né, que sejamos arteterapeutas profanos e sagrados, que a gente possa estar dentro de uma profissão, de uma prática, mas que a gente também possa dialogar com as outras práticas e a gente possa, acima de tudo, entender que as artes elas curam e elas têm uma potência terapêutica para qualquer pessoa, independente de profissão. Né? E claro, o arte terapeuta ou terapeuta, né, das artes tem essa essa missão, né, de sustentar isso, de ofertar isso, muitas vezes principalmente dentro de um espaço ou de um estado de ateliê, né. Mais ou menos isso, e aqui eu finalizo o trabalho então trazendo esse manifesto do arte terapeuta, que daí depois eu me dei conta de que não caberia a mim escrever um manifesto do arte terapeuta, né. Uma vez que a arte terapia ela tem uma pluralidade, ela deve pelo menos ter uma pluralidade e uma diversidade muito grande de atuação, né. Vindo da psicologia e aí também, né, passando ali pelas artes visuais e trazendo a arte terapia como essa costura desses dois campos de que eu tenho formação, né, então se eu paro para pensar, são mais de, sei lá, 12, 13 anos de formação para atuar hoje enquanto arte terapeuta, né. E aí eu entendo que não caberia a mim fazer um manifesto, né, e aí então eu faço uma escrita livre, quase também como essas pinturas nesse processo mais instantâneo de o que faz um arte terapeuta. E ali eu boto uma imagem minha fazendo uma colagem, né? E eu escrevo que na verdade esse arte terapeuta ele facilita o processo de cura através das artes em um espaço estado de ateliê. Isso para mim é a função de um arte terapeuta hoje, né? E aqui são as referências, aqui também, né, a primeira referência que eu cito é o meu inconsciente, e aí eu falo, né, meu inconsciente, em algum lugar do tempo infinito, vazio. Porque o inconsciente acho que é isso, né, ele é atemporal também, não linear, né. Eu acho que é isso, assim, esse trabalho ele foi muito como um processo de... O trabalho em si foi quase como um processo de intervenção artística, né? Ele teve um resultado interessante, assim, de mobilizar algumas coisas nas pessoas que assistiam e no corpo docente da formação,
E aí agora eu acho que eu entendo isso, né, de que também esse espaço da academia, e aí de novo agradeço a Nina Veiga por fazer esse movimento tão importante como esse congresso, de nos oportunizar pensar e fazer outras formas de pesquisa dentro da academia, né? Então, uma honra para mim poder estar compondo esse congresso com esse trabalho que me é um trabalho tão caro, né? Que tem uma escrita para a forma das normas, que é um artigo ensaio visual e que sim, né? Ele não deixa de trazer conhecimento, ele não deixa de produzir conhecimento por ser num formato diferente, né? Acho que isso também é algo que tem um preço muito grande para mim. Então é isso, eu acabei esquecendo de colocar nas slides, né? Mas o meu arroba é jeffersondiogo.atelier no Instagram. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, que a gente possa trocar um pouco. Esse ano, né, a gente tem uma estrutura ali, vamos ter uma estrutura diferente, algumas possibilidades de troca, alguns cursos, né? Coordeno também o ateliê de estudos, que a gente já está no terceiro ano, que é um grupo que a gente se junta online para a gente conversar sobre leituras que tenham a ver, né, com as artes enquanto cura, independente de profissão, independente de qualquer coisa, né, um grupo bem diverso mesmo e que preza por essa diversidade sempre, né, e o acesso para todo mundo. Acho que é isso então. Queria agradecer mais uma vez e é isso.